para a gente. Olha só, nesse momento o presidente Lula recebe essa alta honraria do Panamá. O Murilo está conectado, a gente vai seguir com as imagens dessa honraria sendo concedida, enquanto o Murilo vai trazer informações sobre isso para nós. Está conectado conosco já, Murilo? É isso, Lívia. O presidente brasileiro recebe a condecoração Ordem Manuel Amador Guerreiro, que é a mais alta honraria aqui do Panamá. E é interessante, Lívia, porque esse já é o 5º encontro bilateral entre os dois. O presidente Lula recebeu o Mulino em Brasília e agora, então, ele retorna essa gentileza vindo aqui ao Panamá, participando desse fórum econômico e sendo recebido no Palácio de las Garzas. O presidente Lula vai falar agora, depois de receber essa honraria, vai discursar aqui aos jornalistas, aos ministros presentes e vai então agradecer, essa honraria conferida pelo governo panamenho. É uma das últimas agendas do presidente aqui, Lívia. Agora, nesse momento, então, o presidente Lula posicionado, já se preparando para falar e começa a falar nesse momento. Vamos acompanhar o que o presidente Lula dirá no Panamá. Eu quero pedir desculpas porque a minha reunião com o presidente Mulino foi uma reunião que passou um pouco de limite porque estávamos tratando de incrementar a relação Brasil-Panamá. Então, quero pedir desculpas a vocês por esse atraso. E depois eu não vou ficar para o almoço, que eu vou chegar em casa 2 horas da manhã. E eu preciso sair mais rápido. Mas eu queria agradecer, presidente Mulino, a condecoração. É sempre gratificante quando nós, que exercemos uma função pública e construímos uma relação de amizade com outros países, a gente é condecorado por um país, é sempre um motivo de orgulho, eu diria até de vaidade, de receber uma homenagem como essa. Eu queria primeiro dizer para a imprensa do Panamá que agradecer ao presidente Mulino pela calorosa recepção que eu tive aqui no Panamá. Eu não sei se eu já contei ao presidente Mulino, em 2008 eu estava no Panamá, no encontro empresarial Brasil-Panamá, quando estourou a crise do subprime nos Estados Unidos, e a minha reunião terminou rapidamente porque todos os empresários que tinham investimento nos Estados Unidos foram diretamente para os Estados Unidos para resolver os seus problemas. E eu vim hoje aqui com alegria participar do Fórum Econômico, porque eu acho que falta entre nós a compreensão do que é uma atividade política. Um presidente da República não faz negócios, mas um presidente da República abre a porta para os que fazem negócio fazer negócio. E eu sempre tive a ideia de participar de tantas quantas reuniões eu sou convidado, porque a relação política é uma relação química. A relação política, o aperto de mão, o abraço, o olhar no olho, vale mais do que 800 zaps, vale mais do que milhares de e-mails. É a relação humana que é assim. Nós somos assim. Nós não somos algoritmos. Nós somos seres humanos que reagimos de acordo com a emoção que a gente sente no momento em que a gente está fazendo alguma coisa. Então, para mim, participar desse encontro não tem problema a interpretação, sabe? Cadê a interpretação? Bem, em menos de 2 anos, essa é a 6ª vez que nós nos encontramos. Isso é sinal do nosso compromisso em aprofundar vínculos econômicos e de cooperação entre nossos povos.
O Panamá é o principal parceiro comercial do Brasil na América Central. Socio comercial de Brasília na América Central. Em 2025, tivemos um crescimento de 78% nos intercambios bilaterales. Mas podemos alcançar patamares muito maiores. Limiares muito maiores. Estamos dispostos a importar mais produtos panameños. Estamos dispuestos a importar más productos panameños. O acordo de facilitação de investimentos que assinamos hoje vai dinamizar o fluxo de comércio e capitais entre nossos países. El acuerdo de facilitación de inversiones que firmamos hoy va a dinamizar el flujo comercial y de capitales entre nuestros países. Avançamos nas tratativas sobre o acordo de preferências tarifárias que queremos firmar no amparo da adesão do Panamá como Estado associado do Mercosul. Avanzamos en las negociaciones sobre el acuerdo de preferencias arancelarias que queremos firmar al amparo de la adhesión de Panamá como Estado asociado del Mercosul. Assinamos instrumentos de cooperação em turismo e gestão portuária. Firmamos instrumentos de cooperación, turismo, cultura y gestión portuaria. Tratamos da atualização de nosso acordo de serviços aéreos para dar maior segurança jurídica ao transporte de cargas. Tratamos de la actualización de nuestro acuerdo de servicios aéreos para dar mayor seguridad jurídica al transporte de cargas. Também discutimos a conclusão do procedimento sanitário para a importação de carne bovina, suína e de aves do Brasil. Además, discutimos la conclusión del procedimiento sanitario para la importación de carne vacuna y suína y de aves en Brasil. Como afirmei em Brasília durante a visita do presidente Mulino, nosso país apoia integralmente a soberania do Panamá sobre o canal. Como afirmé en Brasilia durante la visita del presidente Mulino, nuestro país apoya integralmente la soberanía de Panamá sobre el canal. Encaminhei ao Congresso Nacional Brasileiro a proposta de adesão formal ao protocolo de neutralidade do canal. Envié al Congreso Nacional Brasileño la propuesta de adhesión formal al protocolo de neutralidad del canal. Há quase 3 décadas, o Panamá administra de forma eficiente, segura e não discriminatória essa via fundamental para a economia mundial. Hace casi 3 décadas, Panamá administra de forma eficiente, segura y no discriminatoria esa vía fundamental para la economía mundial. Na visita desta tarde, me impressionei com o salto estrutural, tecnológico e operacional dado desde 2002, quando vi as reclusas pela última vez. En la visita de esta tarde me impresionó el salto estructural, tecnológico y operacional dado desde 2012, cuando vi las esclusas por la última vez. O canal também é referência em governança climática, com iniciativas inovadoras como a cota para navios que utilizam combustíveis sustentáveis. El canal además es referente en gobierno climático con iniciativas innovadoras como la cuota para buques que utilizan combustibles sostenibles. Defender a neutralidade do canal é defender um comércio internacional justo, equilibrado y baseado en reglas multilaterales. Defender la neutralidad del canal es defender un comercio internacional justo, equilibrado y basado en reglas multilaterales. Hoje tive também a honra de participar do Fórum Internacional América Latina y Caribe 2026. Hoy tuve también el honor de participar del Foro Internacional América Latina y Caribe 2026. Parabenizo a CAF e o governo panameño pela organização desse grandioso evento. Felicito a CAF y el gobierno panameño por la organización de este grande evento. Fóruns como este nos mostram que com diálogo e pragmatismo é possível trabalhar em conjunto para alcançar objetivos compartilhados. Foros como este nos muestran que con diálogo y pragmatismo es posible trabajar en conjunto para alcanzar objetivos compartidos. Nossa região detém amplo potencial energético, rica biodiversidade, água e recursos minerais abundantes. Nuestra región tiene un amplio potencial energético,
una rica biodiversidad, agua y recursos minerales abundantes. Esses ativos estratégicos para a transição digital e a transição energética podem nos reposicionar nas cadeias globais de valor. Esos activos estratégicos para la transición digital y la transición energética pueden reposicionarnos en las cadenas de valor global. Infraestruturas integradas geram benefícios econômicos para todos. Infraestructuras integradas producen beneficios económicos para todos. Aumentar o comércio intrarregional fortalece cadeias produtivas e nos torna mais resilientes a choques externos. Aumentar el comercio intrarregional fortalece las cadenas productivas y nos hace más resilientes a choques externos. Precisamos ser capazes de superar diferenças ideológicas em prol dos ganhos coletivos. Necesitamos ser capaces de superar diferencias ideológicas a favor de ganancias colectivas. Desafios comuns, como o combate ao crime organizado transnacional, só podem ser enfrentados em cooperação internacional. Desafíos comunes como el combate a la delincuencia organizada transnacional solo podrán ser enfrentados con cooperación internacional. Por isso é essencial fortalecer os fóruns de concertação latino-americanos e caribenhos. Por eso es esencial fortalecer los foros de concertación latinoamericanos y caribeños. Retorno a Brasília inspirado pela receptividade do povo panamenho e pelos avanços concretos que tivemos em nossa relação bilateral. Vuelvo a Brasilia inspirado por la receptividad del pueblo panameño y por los avances concretos que tuvimos en nuestra relación bilateral. Saio também com renovada certeza de que a América Latina e Caribe é capaz de construir projeto autônomo de inserção internacional. Salgo además con una renovada certeza de que América Latina y el Caribe es capaz de construir un proyecto autónomo de inserción internacional. Juntos, podemos impulsionar novo ciclo de prosperidade para 660 milhões de latino-americanos e caribenhos. Juntos podemos impulsar un nuevo ciclo de prosperidad para 660 millones de latinoamericanos y caribeños. Grande abraço, presidente. Obrigado aos companheiros presidentes de outros países que estão nos aguardando aqui. E eu desejo para vocês belíssimo almoço. E espero que possamos nos encontrar brevemente. Muchas gracias, señor presidente, por su recepción y espero poder encontrarlos nuevamente. Portanto, o discurso do presidente Lula aos jornalistas que estão presentes, depois de ter declarado também, feito declarações, o presidente Mulino no país, no Panamá, o presidente do Panamá, Lula destacando a importância dessas relações bilaterais entre Brasil e Panamá, destacando também a importância das importações de carne brasileira para o país, que houve avanços nas negociações, que envolvem questões sanitárias. Falou sobre a importância também de trazer para mais perto do Mercosul o Panamá, avançando nas discussões para colocar o país como um Estado associado também no Mercosul, sobretudo nesse momento de costuras, de acordo com a União Europeia. Falou sobre a importância da soberania também do Canal do Panamá, da neutralidade do canal. É um assunto também que muitos analistas de política já haviam adiantado, que seria um assunto tratado nesses encontros bilaterais entre os dois representantes. E o discurso de Lula fazendo frente com cobranças do presidente americano Donald Trump, que logo no começo desse novo mandato se mostrou insatisfeito com as questões que envolvem as tarifas no canal do Panamá, manifestou o desejo de voltar a controlar também o Canal do Panamá. Então, Lula fazendo frente, defendendo a soberania do país em relação a esse canal. E outra fala importante do presidente Lula, a importância de superar diferenças ideológicas em prol de desafios comuns e citou o combate ao crime organizado na região. E, Ander, e para além dessas pautas importantes que foram destacadas, a ênfase também nos dados econômicos, resultados econômicos aqui no Brasil, chama a atenção essa aproximação com governantes, com representantes de países que não estão no mesmo espectro ideológico do presidente Lula. No Panamá, Lula teve encontros com Casti, do Chile, da direita, conservador, agora com o presidente do Panamá,
também representante da direita na região, e encontros positivos. O que isso te sinaliza? É isso, Lívia. Eu queria destacar, porque chama a atenção essa honraria que o presidente Lula recebeu após essa reunião, após essa conversa com o presidente do Panamá, justamente porque o Panamá é hoje um governo de direita, considerado de direita ou de centro-direita, mas é um governo que está no campo conservador aqui na América Latina. A gente tem visto cada vez mais vários países saindo de governos mais à esquerda para governos mais à direita, uma reconfiguração da região. E o presidente Lula, até para não ficar isolado aqui na América Latina, ele tem aproveitado esses momentos para estreitar esses laços aqui na região, até por conta da mudança geopolítica que a gente tem visto, com os Estados Unidos mais imprevisíveis na presidência de Donald Trump. O Brasil quer também estreitar esses laços para não ficar isolado aqui na região. O presidente Lula teve um encontro com o José Antônio Kast, presidente eleito do Chile, que teve falas de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como a gente comentou ontem aqui no Poder Expresso. Ele também recebeu uma declaração na semana passada do presidente da Argentina, Javier Milei, que é muito ligado à direita internacional, dizendo que a relação deles é madura, apesar das divergências ideológicas. Foi mais ou menos o tom que o Kast adotou também ontem, após esse encontro com o Lula. E aí hoje o presidente se reúne então com o mandatário do Panamá e recebe essa honraria, ou seja, esses países todos de direita aqui na região também, pelo que a gente vê, estão interessados em ter uma relação cordial com o Brasil, apesar das diferenças, e essa honraria é o maior símbolo dessa união entre esses países, apesar dessa divisão entre direita e esquerda, Lívia. Até antes de ouvir a Basília, Murilo mandou informações para nós agora. Murilo Fagundes, que está acompanhando essa agenda do presidente Lula lá no Panamá. Em determinados momentos que a gente estava descrevendo o que estava acontecendo, lá antes do Lula começar a falar, a gente viu que o Lula estava um pouco irritado, né? Lula falava com os assessores ao lado, manifestando um pouco de irritação. Depois, um dos assessores se aproximou dele. Quando ele começou a falar, pediu para que ele falasse um pouco mais devagar, porque tinha a questão da tradução. Lula também manifestou um pouco de irritação. E aí o Murilo explicou para a gente o seguinte, que Lula está sim irritado, Lula não conseguiu almoçar, porque um compromisso está acontecendo colado no outro, atrás do outro, Lula não conseguiu almoçar. E aí ele ficou um pouco irritado, como esse assessor que pediu para que ele falasse um pouco mais devagar, para que houvesse a tradução. E aí havia até, inclusive, um outro compromisso, um almoço, a mesa estava montada, Lula participaria desse almoço, mas aí, por causa dessa situação, ele optou por recusar, não vai almoçar com esses outros presidentes. É só uma informação aqui de bastidor que o Murilo passou, pediu para compartilhar aqui com a nossa audiência, Basília. Mas eu quero te ouvir também sobre essa agenda de Lula por lá. É uma curiosidade interessante, ainda mais a gente tendo um representante do SBT, o Murilo Fagundes, in loco, acompanhando aí essa viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Panamá. Olha, Lívia e Ander, a gente não ouviu inglês, russo, mandarim, a gente ouviu espanhol. A viagem de Lula é para fortalecer os países latinos e caribenhos, que recentemente estiveram em um encontro para falar sobre a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Há um sentimento de atenção e necessidade de maior integração das forças aqui destes países latinos, justamente para não serem prejudicados por essa mão forte de países que têm economias mais desenvolvidas, que em outros tempos, em outra ordem mundial, disciplinavam os rumos do
planeta, né? Sendo aí os colonizadores e não quem está preocupado mesmo com direitos humanos e pacificação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensifica a sua viagem, suas conversas com os países aqui da região. Falou com o Chile, falou com o Panamá, só para a gente ficar aqui em 2 exemplos de encontros bilaterais. E a presença de presidentes mais alinhados à direita ou até à extrema-direita aqui na região tem sido usada como um mote político por candidatos à presidência da República aqui no Brasil. A exemplo de Ronaldo Caiado, que está indo para o PSD, né? A gente trouxe essa informação aqui bem quente ontem à noite no SBT News, e também Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PL. Antes do anúncio de que agora Caiado não é mais União Brasil, mas PSD, ele esteve uma semana antes reunido com Flávio Bolsonaro na casa do senador aqui em Brasília, e entre muitos assuntos ali, eles chegaram a um consenso de que o Brasil tem que repetir, a direita no Brasil tem que repetir a estratégia da direita no Chile, a de lançar vários candidatos para tentar usar a fragmentação como uma vantagem, reunir mais votos para conseguir, pelo menos, forçar no segundo turno, uma ida para o segundo turno, ou até mesmo vencer no primeiro turno. Enfim, eles acham que o que parecia ser ruim, ter muitos candidatos de direita, pode ganhar uma conotação diferente se estes candidatos demonstrarem união. Caiado contou para a gente também que esteve em conversas com representantes do Solidariedade, do Podemos. Ontem à noite, ele com governadores de outros estados, né? A gente tem aí Rio Grande do Sul, Paraná, decidiram anunciar que agora a direita tem esta nova estratégia. Então, a gente tem que ficar de olho nesses lances e nessas agendas aqui dentro e fora do Brasil, porque em ano eleitoral não tem jeito, está tudo conectado. O mundo está numa efervescência do menor contra o maior ou do maior contra o menor, e há uma força ou uma vontade política de Lula para ser reeleito. No entanto, a direita em vários partidos e até mesmo o PSD, que já esteve na base eleitoral de Lula em outros mandatos, na de Dilma, e segue na esplanada dos ministérios, está vindo aí não com um, mas 3 candidatos à presidência da República.